Veja que as consequências e as opções que fazemos, ela recai com uma certa responsabilidade com o tempo. O tempo, ele é capaz de resolver tudo para nós. E nós temos esse ditado. Quem já não pensou dessa forma? Alguém me fez um mal, doeu muito de mim, mas vamos deixar para lá que o tempo resolve. Não. O tempo não resolve nada. O tempo é tempo para que aquela situação apodreça dentro de você. Para que a gente possa resolver fatos concretos na nossa vida, nós precisamos encarar aquele fato de frente a frente. Nós não podemos mais usar as máscaras. O Brasil está vivendo hoje a revolução dos protestos. E todo mundo sai na rua mascarado para não ser identificado. Agora imagine a tua vida, quanto tempo a sua vida está com essas máscaras. Não precisa de protesto. Não precisa de nada. Qual a imagem que você apresenta para Jesus? Será que quando a gente é claro diante do Senhor, nós somos capazes de tirar essa máscara e olhar face a face para Jesus? Ou será que nós vamos levar uma vida justificando os nossos sofrimentos? Como a história dessa pessoa, como a história de tantos aqui. E o que eu acho fantástico de cada história, de cada um de nós, como a minha história, como a tua história, é quando a gente tem a possibilidade de ser o paralítico no meio da multidão. É bonito demais. É lindo. Se nós compreendemos a história do paralítico, é muito bonita. Ele começa no chão, como a tua história começa no chão. Ele não podia andar, mal podia talvez falar, porque o povo todo mandava calar a boca. Ele só mendigava, como muitos de nós vivemos a nossa história mendigando. Olhe para você. Será que nessa vida não existe um sentido real para você viver? Um motivo real para você mudar a tua vida? Mudar a tua história? Ou será que seremos como um paralítico? Que o paralítico inicialmente começou embaixo. A cada passo e a cada medida, as pessoas foram encontrando dificuldade para apresentar aquele paralítico para Jesus. Então alguém teve uma ideia. Vamos levantar o paralítico para que todo mundo veja. Nós precisamos ser esse paralítico levantado. Mas não que todo mundo possa ver os nossos defeitos, mas para que o Senhor mostre para você a verdade. Aquele paralítico, ele só venceu todas as barreiras, porque ele foi exposto, ele foi levantado, e à medida que ele se levantou, toda a multidão olhou para o paralítico. Todo mundo deu atenção para aquele paralítico. Primeiro porque era um homem amaldiçoado. Acredito que nenhum de vocês aqui seja homens ou mulheres amaldiçoadas. Depois
apareceu a rejeição daquele paralítico, porque o povo, na medida que ele ia se aproximando de Jesus, o povo o rejeitava. Muitos de nós somos pessoas rejeitadas. Um pouquinho com você. Veja se a sua história, ela não é a mesma história desse paralítico. Quantas rejeições já aconteceu na tua vida? Quantas situações complicadas você já vivenciou? Quantas humilhações você já passou? Quanto desespero. Mas tudo isso um dia precisa ser exposto diante de Jesus. Não diante de uma multidão, diante de Jesus. E o mais belo da história é quando aquele paralítico ele é exposto, a multidão vai se abrindo os caminhos. Veja que cada passo que o paralítico ia dando, pessoas iam abrindo caminhos para que aquele paralítico chegasse mais rápido diante de Jesus. Porque todo mundo estava curioso para ver se Jesus ia fazer alguma coisa para aquele paralítico. Muitos aqui estão curiosos para ver o que Jesus vai fazer nessa noite. Ansiosos, esperando o que Carlos vai revelar nessa noite. Tão igual quanto a história do paralítico. É diferente, ó? Tem alguma coisa diferente? Olhando para a nossa realidade. A nossa história também, ela é a mesma história dos complexos das rejeições. Aquele paralítico, ele foi mais do que rejeitado. Ele só foi levado diante de Jesus por um acaso. Porque ninguém acreditava que Jesus ia fazer algo por aquele homem. O povo queria uma prova de que aquele homem, Jesus, era capaz de libertar aquele paralítico ou curar aquele paralítico. O que eu acho mais bonito dessa história é que o homem mais amaldiçoado, ele entrou como imperador diante da multidão. À medida que ia se aproximando de Jesus, o homem rejeitado pelos seus pais, pela sua mãe, pela multidão, foi o homem que recebeu a corte da multidão. E cada vez que ia chegando mais próximo de Jesus, o povo abria-se os caminhos, até chegar no telhado, descansar o paralítico, descer num buraco, entrar na casa, sair e se colocar diante de Jesus. Uma história muito semelhante à nossa história. Veja que depois de todo o cortejo que a multidão fez para aquele paralítico, ele não deixou de encontrar um obstáculo. Uma casa que pudesse alguém atar ele e puxar para cima, para que ele pudesse descer em um buraco, de uma trilha, para chegar a Jesus. A nossa vida, a vida de cada um, a minha vida, ela já foi assim, semelhante à vida de cada um de nós. Na minha juventude, eu aproveitava todas as oportunidades. Gostava de dançar uma balada, voltava para casa às 6 horas da manhã, gostava de tomar minha cervejinha, namorar então, era 1, 2, dependendo da noite. Assim é a nossa história. Eu estou falando um pouco da minha vida, certo? Para vocês verem que é tão igual quanto a história de cada um de vocês. Eu vou vir aqui quando tiver aquelas festas aqui em Sapé e vou analisar o comportamento de cada um de vocês.
Mas não vou criticar e nem vou falar nada, porque naquele momento eu sei que eu vou aprender muito mais de que ser humano, ele pode ser divino, dependendo como ele usa a sua sabedoria.